Os roteiristas de antigamente, me parece que eles têm mais referência no clássico. Não estava falando aqui do Dallas Jenkins, do The Uhum, Chosen, ainda sim. agora? Deb, há um modo de formar roteiristas artistas? Aí eu deixo você com essa resposta e vou lá. Roteiristas artistas? Eu acho que ele quis dizer de bons diretores, roteiristas que encaram de certa forma artisticamente, sei lá. Ah, bom, se ele tá usando o artista para igualar a qualidade, acho que sim. Eu acho que um roteirista se forma na casa. Uma vez eu dei uma lida nos conteúdos aí que antigamente Hollywood, né, o cinema, os roteiros, eles se formavam quase que como as grandes cozinhas, assim. Um cozinheiro de formação, ele geralmente vai lá para um restaurante e ele começa cortando batata, começa tendo contato com a profissão de alguma forma, e aí ele vai evoluindo de posição, de cargo, vai aprendendo, até que eventualmente ele vira o Eric Jacquin, ou a Paola Carosella, ou qualquer um desses. Então, eu acho que um roteirista, pelo menos na escola mais tradicional assim de Hollywood, se formava quando ele ia para os filmes, ele ia para as salas de roteiro. Ele ia ser aprendiz, digamos assim. Então, talvez um roteirista artista se forme de uma maneira um pouco mais artesanal do que hoje em dia. Hoje em dia eu tenho a impressão de que muitos roteiristas, e aí a gente pode tirar primeiro pelo currículo deles do IMDb. É tipo o currículo Lattes do cinema. Já tive a oportunidade de falar isso. Esses caras, eles têm pouca experiência, eles trabalharam em poucas produções e já estão dando para eles coisas como o Anéis de Poder. Você já viu Oba! o currículo do cara o showrunner de Anéis de Poder? Não. Ele basicamente nunca fez nenhum filme, nem série. Caralho. Eu não tô zoando. Olha o IMDb do cara. O filme que tem lá no crédito dele é um que ainda nem saiu. É sério. Mas já tá lá no MDB dele. Mas já tá lá, ele tá lá segurando só uma das maiores produções mais caras da Amazon. Então, assim, o que eu tava falando aqui é que eu acho que o roteirista, ele se formava mais na escola prática de roteiro. Ele ia trabalhar em filme como ali assistente de produção, alguma coisa assim, aprendia e eventualmente ele começava a ter contato com cinema e aí pegava essas posições e tudo mais e começava a escrever, eventualmente pode dirigir e tudo mais. Sim. E tem outra coisa também, né? E aí era a parte que eu ia entrar agora. Os roteiristas de antigamente, me parece que eles têm mais referência no clássico. Não estava falando aqui do Dallas Jenkins, do The Chosen, ainda sim. agora? Cara, quando você pega as entrevistas dele, as referências dele são clássicas. Tipo, filme, assim, preto e branco, de quando eu não era nem nascida, mas que são clássicos por um motivo, porque lidam muito bem a alma humana, né? Então, assim, os roteiristas mais antigos, sei lá, não saberia dizer a época desses roteiristas, mas os mais antigos, os mais experientes, eles, além de construírem experiência no seu próprio campo de trabalho aos poucos, é como que eu falei, como se fosse um cozinheiro, sabe? Começa cortando batata Claro, e eventualmente vira um jacan. Ele também tem a referência dos clássicos. Então, ele tem a experiência e ele tem a referência. Hoje em dia, e aí a gente pode entrar um pouco no assunto daquela coisa do DEI, né? Da cota. Sim. Também tem isso. Mas, além disso, tem o fato de que é uma galera que eu tenho a impressão não tem nem a experiência, e aí a gente pode conferir a experiência deles, né, no IMDb, Claro. no currículo, mas também não tem a referência, entendeu? YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Depois que a gente fez, o nosso canal subiu de 40 mil pra hoje 310 mil, então vale a pena. O link tá na descrição e o Peter é dono do Ei Nerd e de vários outros canais, mas o Ei Nerd tem 14 milhões de inscritos praticamente e ele passa todas as informações para vocês aprenderem a criar um canal do zero, fazerem sucesso e ganhar dinheiro aparecendo ou não. Link na descrição. Então, assim, se você acha coincidência que muitos filmes da Marvel Marvel e super-herói em geral, termina com um raio azul no horizonte, você já reparou? Já. Sempre tem um raio azul. Eu odeio raio azul. Sempre tem um. Por que será? Esses caras, eles não tiram a referência deles de obras clássicas que trouxeram, seja uma exploração melhor, né, do personagem, ou às vezes até alguma inovação,
né, os seus Aliens, os seus Exterminadores do Futuro 2, esse tipo de filme. Sim. Não. Eles pegam como referência filmes que estão muito próximos no tempo, entendeu? Qual é a referência, de repente, do cara que vai fazer uma série da... Não vou nem dizer She-Hulk, mas uma Echo, um Gavião Arqueiro, esses projetos assim, o próprio Anéis de Poder, a referência deles são os filmes blockbuster mais recentes, entendeu? E é claro que dentro dos filmes blockbuster mais recentes, temos, sim, é claro, o bom, né? Lógico. Nós temos um filme do Nolan, nós temos um Vingadores Guerra Infinita, que eu acho incrível esse filme. Nós temos um que eu vi recentemente, para até fazer resenha, o Capitão América Soldado Invernal. Que filme bom, que filme bom. Então, assim, dentro do gênero, né, dentro do blockbuster, tem muita coisa boa. O próprio Godzilla Minus One, que a gente citou. Sim. Então, assim, Planeta dos Macacos, que é uma trilogia muito maneira. Então, tem referência boa hoje em dia, mas eu acho que eles ficam só nessas. Entendi. Eles precisam de referência clássica. Seja para fazer blockbuster, ou seja para construir personagem. Um dos grandes problemas da maioria desses filmes aí, na minha opinião, não é CGI, não é coreografia de luta. Claro que entra. Sim. E quando a gente faz uma resenha, por exemplo, no canal, eu falo, eu achei a coreografia de luta meio zoada aqui. O CGI poderia estar melhor e tal. E, inclusive, eu vou aprendendo sobre isso enquanto crio esse tipo de conteúdo, né? Não sou profissional, sou palpiteira. Sim, normal, né? normal. Então, eu vou aprendendo. Mas a gente vai criando um olho, né? Sim, normal. Mas uma coisa que, pelo menos, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de qualificação para falar, eu sei, eu consumo muito, é a história com personagens. E os personagens de hoje em dia, seja por pauta, seja por inabilidade da galera que faz o roteiro e dá a direção ao filme ou à série, não são bons. É uma galera, uns personagens mais esquecíveis, uns personagens que eles ficam muito na superfície. Descartável, né? É verdade. Às vezes não tem carisma, descartável e substituível, sabe? Então, assim, pega essa Marvel recente. Qual é o personagem, assim, que tá marcando ela? Marvel, tipo, de uns, sei lá, talvez 5, 7 anos pra cá. Não, dos novos personagens, nenhum. Não tem. Entendeu? Dos novos, sério, nenhum. não tem, velho, não tem. Nenhum. Shang-Chi, que foi um bom filme, é um bom personagem, ninguém Caiu lembra. Caiu na fórmula. Eles não trouxeram, não exploraram como devia, assim. Então, caiu, Né? Exatamente, não exploraram, não foi explorado. E por que caiu na fórmula? Porque essa galera que faz roteiro hoje em dia, acredito eu, não é o roteirista artista como o Vini falou ali. Sim. Eles não têm tanta experiência e não têm tanta referência, entendeu? Porque E não ligam pra isso. Ai, essa é a pior parte. E não ligam pra isso. Muitos Que não recebem ligam pra muito isso. bem, estão ali dentro de uma bolha que o muito cara... confortável, né, aquele trabalho. Gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e... Pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?